a fiscalização legislativa do ciclo orçamental e controle externo das contas públicas. Portanto, como já houve uma intervenção por parte do representante do Parlamento moçambicano quanto à fiscalização legislativa, tentaremos focalizar a nossa intervenção na parte inerente ao controle externo das contas públicas. Portanto, aquela segunda parte. Gostaríamos de trazer este pequeno diagrama para tentarmos demonstrar o ciclo orçamental. É um esquema geralmente aceite, não é? Que geralmente os governos fazem planos de longo prazo, desenham políticas de longo prazo, mas também desenham políticas de médio prazo, planos quinquenais e outros, não é? Que depois deles se extraem os orçamentos e planos anuais, que são sucessivamente executados, contabilizados, e sobre eles se elaboram relatórios, em alguns países relatórios mensais de execução do orçamento, em outros países relatórios trimestrais, semestrais, etc. Tentaria centrar a minha intervenção na parte das auditorias, da avaliação. Embora, de acordo com o mandato que o Tribunal Administrativo tem, nós também fazemos fiscalização prévia, que tem a ver também um pouco com a parte da execução do orçamento, porque, como disse o conselheiro Maurício, existe a tal discussão, se de facto o controle prévio deve ou não deve, mas a nossa lei atribui competência ao Tribunal Administrativo para a realização da fiscalização prévia. Fazemos também a fiscalização sucessiva, concomitante, através de auditorias, relatórios e parecer sobre a Conta Geral do Estado. As formas de controle que o Tribunal exerce são, como eu disse, a fiscalização prévia, concomitante e sucessiva. A apreciação da Conta Geral do Estado. O artigo 83 da Lei nº 14/2014, de 14 de agosto, diz nomeadamente o seguinte: no relatório sobre a Conta Geral do Estado, o Tribunal Administrativo aprecia a atividade financeira do Estado no ano a que a conta se reporta, nos domínios patrimonial e das receitas e despesas, o cumprimento da Lei do Orçamento e legislação complementar, o inventário do patrimônio do Estado, as subvenções, subsídios, benefícios fiscais, créditos e outras formas de apoio financeiro concedidos direta ou indiretamente. O Tribunal Administrativo, como eu disse, elabora o relatório e o parecer sobre a Conta Geral do Estado, conta essa que é submetida pelo Governo para o Tribunal antes, portanto, da sua aprovação pelo Parlamento. O Tribunal realiza auditorias ao longo do exercício, onde acompanha a execução do orçamento. Quando o Governo remete a conta ao Tribunal, o Tribunal, portanto, analisa a conta também à luz das observações in loco que foi fazendo ao longo do exercício nas auditorias. O relatório que o Tribunal elabora tem variado na sua composição em termos de capítulos, como vimos também no caso de Portugal, porque tem a ver não só com a dinâmica das economias, mas também com a composição da própria conta, porque é sobre a conta que nós relatamos. Temos tido capítulos como o enquadramento legal, o âmbito da Conta Geral do Estado, a evolução dos indicadores macroeconômicos, que é muito importante, o processo orçamental em si também, analisamos profundamente o processo no qual foi executado o orçamento,
A questão da arrecadação da receita, qual foi a origem da receita que o Estado utilizou para a cobertura das suas despesas, a execução da própria despesa, as operações de tesouraria. Nós continuamos a ter um valor significativo de operações de tesouraria. Analisamos também o movimento de fundo das contas bancárias do Tesouro. Anualmente vamos ao Tesouro e compulsamos todas as contas e todos os movimentos das contas bancárias do Tesouro. Relatamos também sobre operações financeiras ativas e passivas. Analisamos a dívida pública, o patrimônio do Estado. Como sabem, Moçambique está numa fase em que a indústria extrativa está a ganhar espaço e nós tivemos que introduzir mais um capítulo sobre a indústria extrativa. A indústria extrativa é uma área na qual nós aí também ainda não estamos muito especializados, não é? Mas tivemos que começar. Começamos, isso talvez para encorajar aqueles que ainda não entraram nessa área de relatar sobre a indústria extrativa. Nós começamos por apresentar um capítulo eminentemente teórico, porque era preciso levar a mensagem ao deputado sobre o que é essa matéria da indústria extrativa, digamos assim, desmistificar o conceito em si. Houve, num desses exercícios, receita coletada pelo governo, resultante de mais-valias e das transações que houve entre as mineradoras. Aconteceu que as mineradoras, dentro de um processo normal, empresarial, houve venda de ações de umas para as outras, compras de sociedades, transações, a maior parte das quais foram feitas em bolsas de valores internacionais. O governo teve que fazer algum esforço adicional para conseguir essas receitas, que em princípio não estavam lá muito bem encaminhadas, e conseguiu. Então o tribunal teve que relatar especificamente sobre a origem e o processamento dessas receitas. Começamos já a pensar em fazer auditorias e já auditamos as instituições reguladoras, as entidades reguladoras da indústria extrativa. Estou a falar do Instituto Nacional de Petróleos, estou a falar da Empresa Nacional de Hidrocarbonetos. Portanto, fomos lá, visitamos as instituições, tentamos compreender o que é que elas fazem, como que regulam, como que fiscalizam, como controlam. E trouxemos nos nossos relatórios todas as fragilidades que constatamos, que certamente ajudam essas instituições a se organizarem melhor. Quanto à fiscalização sucessiva, dizer que estão sujeitas à fiscalização, à prestação de contas junto do Tribunal Administrativo os recebedores, os tesoureiros, os exatores e demais responsáveis pela cobrança, guarda ou administração de dinheiros públicos, bem como os responsáveis de direito ou de facto pela gestão das entidades sujeitas ao controle financeiro do Tribunal Administrativo, qualquer que seja o grau da sua autonomia, ainda que as suas despesas sejam particularmente ou totalmente cobertas por receitas próprias ou que umas e outras não constem do orçamento do Estado. Portanto, deixo apresentar isso com essa precisão, porque é assim mesmo como a nossa lei dispõe. Dispõe também que estão sujeitas à fiscalização do Tribunal Administrativo os órgãos centrais do Estado e servidores do Estado, personalizados ou não, dotados de autonomia administrativa e financeira, incluindo fundos autônomos. Os exatores da Fazenda Pública, cofres de qualquer natureza de todos os organismos de serviços públicos, seja qual for a origem e o destino das suas receitas. Serviços públicos moçambicanos no estrangeiro, órgãos locais representativos do Estado, conselhos executivos, conselhos administrativos ou comissões administrativas,
e administradores ou gestores ou responsáveis por dinheiros ou outros elementos ativos do Estado. Entidades a quem foram adjudicadas por qualquer forma, fundo do Estado e outras entidades ou organismos a determinar por lei. Essas entidades prestam contas ao Estado, as contas são prestadas por anos econômicos, as contas das entidades sujeitas ao controle do Tribunal Administrativo devem dar entrada no prazo de 3 meses, contados a partir da data do termo de gerência, ou quando, a requerimento dos interessados, que invoquem motivo justificado, o Tribunal pode fixar prazo diferente do que está legislado. O Tribunal, para uniformizar e padronizar o sistema de prestação de contas das entidades, emite instruções de execução obrigatória. Portanto, instruindo as entidades sobre a forma como devem prestar contas ao Tribunal. E isso é muito importante, porque senão cada entidade iria prestar contas da sua maneira. Uma vez chegadas as contas ao Tribunal, o Tribunal aprecia as contas. Faz a apreciação das contas, a verificação interna do 1º grau, a verificação interna do 2º grau, faz inspeções, realiza auditorias, certifica as contas e procede a julgamentos. A verificação interna do 1º grau consiste, portanto, na verificação se a conta faz acompanhar dos documentos exigidos pela lei, particularmente as instruções de execução obrigatória, se as contas são escrituradas corretamente, se em exame sumário as operações e os registros que integram essa conta respeitam a legalidade e a regularidade financeira e contabilística. Ao nível da verificação de 2º grau, aqui já a análise é mais detalhada. Portanto, fazemos já um exame minucioso dos documentos, da despesa, a forma da instrução da conta, a correção contabilística, portanto aqui já puxamos a máquina de calcular e verificamos a legalidade das operações e dos seus registros. Para nós, e como disse o conselheiro Maurício, as auditorias não são um fim em si mesmas, as auditorias são um instrumento privilegiado para a certificação e análise das contas. Nós temos vindo a realizar auditorias de regularidade, auditorias de desempenho, fazemos também auditorias de obras públicas, ambientais e auditamos também alguns sistemas informáticos. Devo dizer que nós temos o SISTAF, o Sistema da Administração Financeira do Estado, e já tivemos necessidade de fazer auditoria a esse sistema. Não tínhamos capacidade total, nem conhecimento total disto, mas recorremos, portanto, aos nossos parceiros e tivemos apoio técnico nesse sentido. A certificação das contas consiste numa apreciação positiva, depois da análise do 1º e 2º grau. Podem ser certificadas as contas que não enfermam de suspeitas de alcance ou desvios de dinheiros públicos, pagamentos de indivíduos ou outras irregularidades graves. Portanto, essas contas são certificadas. São sujeitas a julgamento as contas, portanto, que se suspeita sofrerem de irregularidades graves. O julgamento consubstancia-se julgamento de quitação, quando os responsáveis pela prestação de contas são julgados livres de quaisquer responsabilidades financeiras e as respectivas contas tidas como regulares. Há efetivação de responsabilidade quando aos gestores é imputada a responsabilidade financeira, que é traduzida no dever de repor ou de pagar multa por causa das infrações. Trazemos aqui uma lista daquilo que a nossa legislação considera infrações financeiras. Talvez não iria apresentar isso em muito detalhe, porque é muita coisa, mas podemos ver
o alcance, o desvio de dinheiros públicos, os pagamentos indevidos, constituem também infrações financeiras, toda aquela lista que está aí, e é com base nisso que os gestores são responsabilizados. Por causa do tempo, dizer que, em resumo, o governo submete ao Tribunal Administrativo a Conta Geral do Estado, o Tribunal Administrativo analisa a conta à luz das auditorias e do acompanhamento da execução orçamental que realiza, procede à elaboração do relatório e do parecer sobre a Conta Geral do Estado e submete ao Parlamento. As nossas recomendações, que constam do relatório e parecer sobre a Conta Geral do Estado, têm sido, digamos assim, sistematicamente acolhidas pela Comissão do Plano e Orçamento, que as submete ao plenário da Assembleia da República e têm sido aprovadas e transformadas em resolução para cumprimento obrigatório do governo. Como o conselheiro Maurício dizia, para nós emitirmos nosso relatório e parecer sobre a Conta Geral do Estado, nós realizamos auditorias. E essas auditorias são feitas com base na teoria da amostragem. Quer dizer, qual é a percentagem do orçamento que nós auditamos para assegurarmos ao Parlamento de que a observação que nós fizemos é suficiente para nós emitirmos uma opinião sobre a globalidade da conta. Porque isso é um conceito muito importante, na medida em que uma amostra pequena não pode servir para generalizar as conclusões para uma população grande. Mas também, para auditar uma amostra grande, é necessário capacidade financeira. O Tribunal Administrativo tem estado a fazer até agora, já atingiu cerca de 40% do orçamento. Quando nós emitimos o nosso relatório e parecer para o Parlamento, observamos e acompanhamos a execução de 40% do orçamento do Estado. O conselheiro Maurício falou que nós já fizemos 600 auditorias por ano, sim. Neste momento já estamos na fasquia de 450 auditorias por ano. O Parlamento, através da Comissão do Plano e Orçamento, tem vindo anualmente ao Tribunal e discutir conosco antes de apresentar a sua proposta ao plenário e dialogamos praticamente com alguma frequência. Temos desafios, não são pequenos os desafios que nós temos, são grandes, uma vez que temos o país, portanto, a desenvolver a indústria extrativa. Ainda não falamos de receitas como tais, não é? Porque ainda está-se na fase de estudos e pesquisas, etc. Mas há a perspectiva de a nossa receita crescer. E há estimativas que indicam de que até 2018, provavelmente, nós vamos ter receitas acima de 20 milhões de meticais, não é? E isso são estimativas do governo. Portanto, auditar 40% da receita de 100 mil, por exemplo, não é a mesma coisa auditar 40% de uma receita de 100 milhões. Como vê, a nossa instituição vai ter que dar um salto muito grande se quiser continuar a ter uma fasquia de acompanhamento de execução orçamental, não é, que estatisticamente lhe permita afirmar com alguma segurança junto do Parlamento se o orçamento foi corretamente ou não executado. Tanto o Parlamento como o Governo, e digamos que os gestores públicos em geral, felizmente já compreendem a necessidade do controle. Quando nós fazíamos 600 auditorias, uma das nossas preocupações era levar a mensagem da necessidade de controle para toda a sociedade. Auditávamos até o distrito, para o gestor saber que não, estou a ser controlado. Porque antes disso toda a gente pensava que podia dispor do orçamento
sem que ninguém estivesse a controlar. Felizmente, esta mensagem já está a ser acatada, porque nós temos consciência de que não basta a quantidade de dinheiro que um país dispõe para poder alcançar níveis de desenvolvimento sustentáveis. Não basta a quantidade de dinheiro. Da mesma forma que um ladrão que assalta um banco, no dia seguinte ou na semana seguinte, pode ser apanhado a roubar novamente. Por quê? Porque não controlou o dinheiro e gastou o dinheiro de qualquer maneira. Em contrapartida, podemos ter uma mamã africana que faz biscoitos, não é? E controla todas as moedinhas e consegue levar o filho à universidade. Portanto, são situações totalmente diferentes. Isso para sublinhar que nos nossos países existe